Fala galera, como navegar na internet? No meio de tantas informações que vêm na nossa direção todos os dias, como a gente pode ser capaz de avaliar se ela é confiável ou não? Há uns 20 anos atrás a informação já chegava em nossas casas toda mastigada, toda bem encaminhada, de fontes oficiais que a gente já conhecia e por isso era mais fácil a gente formar uma opinião e conversar com as pessoas ao redor sobre isso. Hoje, com acesso à internet, o fluxo de informações que chegam até nós é tão grande e de tantas fontes diferentes que a nossa percepção da realidade muda de acordo com as nossas pesquisas e com a forma como nós navegamos na internet. O problema é que na internet a gente encontra de tudo, desde materiais de altíssima qualidade até mentiras produzidas tanto sem querer, por falta de comprometimento com os fatos das pessoas, quanto intencionalmente, com o objetivo de manipular e confundir as pessoas ao redor. O que faz com que uma ferramenta incrível de informação como essa acabe se tornando uma ferramenta de desinformação, passando informações falsas adiante. Rapaz, você sabia que essa vacina de rubéola tá deixando as pessoas estéreis? É sério, eu vi na internet. Por isso, uma das grandes preocupações mundiais nesse momento é de arrumar métodos de educação digital para a população. Ou seja, ensinar as pessoas a navegarem de forma responsável na internet. Como saber se aquela fonte é confiável ou não, se ela tem credibilidade ou não? O que eu preciso fazer para construir uma opinião bem embasada, sem correr o risco de cair em fake news e mitos que são a todo momento criados nas redes? Já há algum tempo eu fiz um vídeo chamado Como Fazer uma Boa Pesquisa, onde eu enfatizo bastante a necessidade de vocês sempre buscarem as fontes originais das informações que chegam até vocês. Cadê as referências? Cadê a referência? Apesar do tempo, esse vídeo continua bastante atual, então eu super recomendo a todos os interessados irem lá assistir. E nesse vídeo aqui, ao invés de focar só nas fontes, eu vou focar na credibilidade dessas fontes. E para isso eu vou compartilhar um pouco da minha experiência pessoal dos últimos anos com vocês. Eu perdi o bebê quando eu tinha 11 anos de idade. Bora, Jô, para de bobeira, vambora! Pra ser bem sincero, até metade da faculdade, mais ou menos, eu não fazia ideia de como navegar na internet. Na época o Facebook tava bombando, então eu acabava consumindo mais o material que o meu próprio grupo compartilhava. Eu, quando ia pesquisar por minha conta, eu tinha dificuldade de diferenciar se aquela informação daquele tal blog era confiável ou não. Na dúvida, eu mandava pra alguma pessoa que fosse de uma área relacionada àquilo que eu tava pesquisando pra ouvir a opinião dela. Que é isso aqui, Slow? Ó, presta atenção, cara. O mesmo cara que escreveu esse negócio aqui tá dizendo que não sabe direito o formato da Terra, né, cara? Melhor já ficar com o pé atrás, né? E acabou que só quando eu fui criar esse meu canal aqui, há uns 5 anos, que eu fui começar a entender como que realmente funciona essa lógica de pesquisa na internet. E por uma razão muito simples, no início do meu canal eu me fiz a seguinte pergunta: espelho, espelho meu, que tipo de conteúdo passar para os meus seguidores quero eu? Se eu escolhi fazer um canal com uma pegada científica, crítica, educativa, então eu tenho compromisso com vocês de tentar passar ao máximo o melhor conteúdo possível. É muito difícil não cometer nenhum erro nunca, nenhum deslize, mas eu tô aqui me esforçando ao máximo sempre para conseguir passar o melhor conteúdo com as melhores fontes possíveis para vocês. A minha proposta aqui é fazer um material científico, até onde eu tenho observado isso tem dado muito certo. Quanto é que meus vídeos estão sendo passados em salas de aula, tanto de colégios quanto de universidades, e estão até usando meus vídeos como referências em trabalhos sérios por aí. E quando eu comecei a me dar conta da cobrança que eu fazia e até hoje faço a mim mesmo para que esse conteúdo seja sempre correto e coerente, hoje, ó, revisa isso aí de novo, cara, ó, lê, relê, passa pente fino nessas fontes para não dar bobeira. Eu me dei conta que, obviamente, eu não era o único na sociedade pensando e me cobrando dessa forma. Credibilidade é a ideia que parece estar sendo esquecida pela maioria e por isso a gente precisa trazer força a ela nesse momento. Uma das grandes metas de muitos cientistas, por exemplo, é ter a sua pesquisa divulgada numa revista como a Science, a Nature, a PNAS, porque todo mundo que se envolve cientificamente sabe da credibilidade que esses nomes carregam com eles. Eu posso te garantir que essas revistas se preocupam muito com a confiabilidade das informações que elas passam, justamente para não manchar a credibilidade que eles construíram ao longo do tempo. E por isso, se você faz uma boa pesquisa e consegue uma divulgação dessa, você associa a credibilidade da revista à sua própria credibilidade. Esse brinde aqui vai para o Manganês, que teve a sua pesquisa sobre micronutrientes publicada na capa da Nature. Aí, Manganês. O que não significa que essas plataformas não cometam erros. Nenhum ser humano é infalível. A questão é que existe uma ética de compromisso com os fatos que exige que essas plataformas não joguem os erros para baixo do tapete e deixem bem claro quando esses erros são cometidos junto a possíveis correções.
Vai, tô acompanhando. Porque o que acontece é o seguinte, cara, não dá pra todo mundo ser especialista em tudo e todo mundo ir verificar os fatos pessoalmente. A gente precisa confiar minimamente em alguma coisa, certo? Então vamos tentar entender o caminho da informação. A Science publica uma pesquisa de bastante interesse público. A BBC, que confia na credibilidade da Science, vai lá e transforma esse texto numa linguagem mais acessível, para o povão poder entender melhor. Aí a Globo vem, pega essa matéria da BBC e posta aqui para o Brasil em português. Se no meio de todos esses acessos da internet as pessoas perceberem que existe alguma incoerência na pesquisa da Science, essas reclamações vão chegar na fonte inicial em algum momento, eles vão fazer uma correção para deixar bem visível e evitar que mais pessoas repliquem o erro. Science, vocês deixaram um erro escapar na matéria de vocês. Não, rapaz, aguenta aí que a gente já tá colocando uma notinha de correção aqui pro público. Vamos resolver isso aí. Assim, a BBC e a Globo, cientes da correção, vão fazer o mesmo em suas plataformas, consertando o conteúdo que foi divulgado. E é de interesse da Science fazer essa correção o quanto antes. Tanto porque a própria credibilidade deles entra em jogo diretamente, já que eles estariam omitindo um suposto erro dos seus próprios seguidores, quanto pelo compromisso com as plataformas que replicaram o seu erro. Como a BBC, nesse meu exemplo, que vai cobrar esclarecimentos da Science, já que eles teriam replicado um conteúdo falso e sem correções. Ou seja, a sociedade desenvolveu redes de influência e de credibilidade que se alteram com o tempo para garantir à população que certas informações sejam de confiança e possam ser utilizadas por todos. É o caminho da credibilidade. E é dentro dessa lógica que eu sustento o conteúdo dos meus vídeos e vocês devem basear a pesquisa de vocês. E para simplificar, o caminho é o seguinte: se a sua informação está errada, você tem que se perguntar quem foi que errou antes de você. Para quem que você vai transferir essa culpa? Porque pensa comigo, se você acabou passando uma informação errada, cometeu um erro, e a fonte que você utilizou para fundamentar essa sua ideia é uma fonte sem credibilidade, então quem errou foi você por não ter escolhido uma boa fonte. Certo? Agora, se você errou, mas estava fundamentado em uma boa fonte, então é questão de você alertar essa fonte sobre esse possível erro e aguardar alguma correção oficial. Nesse caso, ninguém vai poder falar que a culpa é sua. A culpa é minha, meu amigo, eu coloco em quem eu quiser. Só se apresentar as fontes, Homer. Eu tenho um exemplo real e bem interessante de quando isso já aconteceu comigo. Há um tempo eu fiz um vídeo científico sobre a questão das purpurinas e do microplástico nos carnavais e usei como base um artigo que tinha sido publicado na Science. Algumas semanas depois eles descobriram que a pesquisa em questão tinha sido fraudada. Os dados foram alterados, parte do que tinham dito que tinha sido feito, na verdade, não foi feito. E o que aconteceu é que a própria Science publicou o artigo dizendo que foi fraudado e explicando todo o caso para os seus seguidores. Então você imagina o que deve ser para a carreira de um cientista ter o seu nome lá estampado como alguém que cometeu uma fraude. Isso aí é a clara definição de inverso do sucesso. E quando eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi ligar a câmera e gravar um vídeo justamente para explicar essa situação e fazer uma correção da informação que eu tinha usado dentro de um outro vídeo meu. Porque assim eu mantenho o meu compromisso de um bom conteúdo no canal e nenhum de vocês fica desinformado. Tá? E vocês concordam comigo que não tem como a gente ir lá sempre verificar olho nu e por isso em algum momento a gente tem que confiar em alguma instituição, certo? A questão é justamente em quais instituições você vai optar associar a sua credibilidade. Quem já acompanha o canal há mais tempo já deve ter percebido que em todos os meus vídeos aqui eu faço questão de disponibilizar todas as referências que eu uso, toda a minha lista de pesquisa, e eu deixo sempre em destaque na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixo, porque eu não quero que vocês apenas acreditem em mim, eu quero que vocês exijam de mim de onde eu tirei as informações que eu tô passando para vocês. E assim vocês podem avaliar por conta própria qual a credibilidade dessas informações. Só assim vocês podem decidir se o que está sendo dito aqui é de qualidade ou não. Beleza, maravilha, passou um monte de informação, mas deixa eu ver direito isso aqui, de onde essas informações vieram? Deixa eu usar a minha lupa de gatinho. Vou dar um exemplo para ilustrar. Se eu pegar um artigo científico, uma pesquisa qualquer, eu preciso saber de qual instituição que essa pesquisa saiu. Existem órgãos extremamente competentes pelo mundo que estão diariamente levantando dados e publicando pesquisas sobre os mais diversos assuntos e tudo isso fica disponibilizado na internet. Se você for fazer uma pesquisa sobre alguma doença, por exemplo, o site da Organização Mundial da Saúde está sendo diariamente atualizado para você poder consultar e usar o nome deles na sua pesquisa. Eu te garanto que se você errar, mas tiver a OMS como fonte, a culpa não vai ser sua. Ô professor, ó, eu tirei isso aqui do site da Organização Mundial da Saúde, pô, vai lá reclamar com eles então. E se você não sabe avaliar se uma fonte é boa ou não,
pesquisa um pouco sobre ela. É muito comum ter o Quem Somos Nós no site, então você consegue ter uma noção de que instituição é essa, se ela merece ter a sua credibilidade associada a ela ou não. Vê se tem uma aba no Wikipedia sobre essa instituição e faz a sua análise. Tenha sempre em mente que se a sua informação estiver errada, vai ser a credibilidade da instituição que você usou que vai ser atingido. E se a instituição já não tiver credibilidade nenhuma, então o atingido será você que optou por utilizar ela. Por isso vale a pena gastar um tempinho a mais do seu dia para garantir que as suas fontes são de qualidade, porque isso vai te trazer segurança. Pode vir furacão, terremoto, tsunami, que ninguém vai nem perceber. Essa casa aqui, ó, construído em boas fontes, meu amigo, aguenta que é uma beleza. Plágio é um termo muito importante, que é quando você replica o trabalho de alguém sem as devidas referências. Então, voltando ao meu exemplo, se a Science publica uma pesquisa sobre drogas e o seu primeiro contato com essa informação foi pela Globo, então você precisa conseguir fazer esse caminho de volta, de preferência com facilidade. Quando o jornalismo é bem feito, ou eles avisam diretamente no texto de onde o estudo veio. Uma pesquisa publicada na quarta-feira na revista Science mostra que os baguiras, após muito pique-pega, tornam-se maiores que os tigres da região. Ou aparece uma pesquisa em destaque no texto e quando você clica, ele faz o sistema de hiperlinks que te leva direto para a fonte original. Às vezes aparece como créditos no final do texto também. O importante é que o site sempre te diga de onde ele tirou aquela informação. Então preste atenção, se o texto que você está lendo não tem referências, não te diz de onde exatamente ele tirou, não tem uma instituição ou qualquer outro portal que sirva como análise de credibilidade, você não pode usar essa informação como verdade. Não coloca essa informação no meio dos seus raciocínios e nem sai compartilhando ela por aí. Porque, novamente, se a informação estiver errada e você não estiver baseado em boas fontes, o errado será você. E eu imagino que todos vocês, assim como eu, querem errar o mínimo possível. Certo? Então, se vocês entenderam bem essa lógica de associação de credibilidade até aqui, bora entrar na segunda parte desse vídeo, onde esse assunto fica um pouco mais complexo. Dados científicos são exatos, baseados em pesquisas, e por isso fica fácil a gente ir atrás para confirmar uma informação. Mas se o assunto for política, como é que a gente faz? Aí é roleta russa, meu amigo. Se tiver certo, tá certo. Se não tiver certo, não tá certo. Ninguém vai saber mesmo. E no final vai todo mundo esquecer. É isso que tem acontecido mesmo, mas não precisa ser dessa forma. Existe um caminho muito mais produtivo. Há não muito tempo eu lancei um vídeo chamado A Verdade, onde eu faço uma reflexão justamente sobre este conceito e como a forma da humanidade lidar com as informações disponíveis se modifica com o tempo. Países ditatoriais tentam controlar a imprensa para criar uma percepção de mundo específica para a população, muitas vezes fantasiosa, que vai de acordo com os interesses dos seus líderes. Já a democracia desenvolveu como alguns dos seus pilares princípios como o da transparência, da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, o que significa que um governo democrático permite a existência de instituições jornalísticas dedicadas a fiscalizar o próprio governo e criar uma ponte de comunicação entre essas informações e o povo, certo? Hoje no Brasil não é mais necessário ter frequentado o curso de jornalista para se tornar um. Isso gerou uma certa polêmica justamente porque esses cursos eram dedicados em ensinar alguns princípios e questões básicas e muito importantes para quem fosse trabalhar nessa área. Uma dessas questões é a chamada ética jornalística, que engloba uma série de valores que devem ser levados em consideração nessa carreira. Respeitar o próximo, se pegar material emprestado tem que devolver e não pode falar que vai matar o coleguinha. Resumidamente, eu separei para vocês 5 princípios importantes que precisam estar presentes no jornalismo para que ele seja considerado de boa qualidade. Eu vou fazer uma tradução livre desses conceitos aqui, então se já existirem traduções melhores do que as que eu vou usar, vocês deixem aí nos comentários. Beleza? O primeiro é o princípio da precisão, o que significa que um bom jornalismo precisa que as informações que estão sendo passadas sejam precisas. Na mosca! De onde essa informação saiu? Isso é baseado no quê? Quais são as evidências para sustentar isso? No caso do jornalista não ter muitas evidências, eticamente falando, ele precisa deixar isso claro no seu material. Faltam evidências para sustentar tal ponto, por enquanto são apenas especulações. O segundo é o princípio da independência. O jornalista deve ter independência e liberdade para fazer as suas críticas e expor as suas ideias, desde que essa respeitem as éticas jornalísticas que eu estou passando para vocês. Se você tem uma empresa, o governo ou a própria instituição jornalística pressionando os seus funcionários para que eles não falem de algum assunto que é importante, o princípio da independência não estará sendo respeitado e a credibilidade da instituição começará a ser desgastada. Você está querendo me dizer que eu não posso falar que aquele avião ali foi derrubado pela Rússia? Isso aqui não é jornalismo então, tô fora. Como eu expliquei neste meu vídeo aqui. E no caso do próprio jornalista ter os seus posicionamentos firmes em algum assunto, é interessante que isso seja esclarecido pro editor e pro público, para que não haja conflito de interesse. E o terceiro é o princípio da imparcialidade, Esse é um pouco mais polêmico,
polêmico porque ninguém consegue ser inteiramente imparcial. Mas é interessante que os jornalistas busquem apresentar diferentes ângulos da história que está sendo apresentada. Nem sempre isso é necessário, como por exemplo em casos de assuntos que são respaldados cientificamente. Boa noite. Um satélite brasileiro foi lançado para a órbita ontem. Entretanto, há quem diga que a Terra seja plana, portanto, os argumentos seriam diferentes e é interessante que nós aqui mostremos todos os lados. Não daria para fazer isso, até porque isso seria contra o princípio da precisão, já que várias das histórias que o povo adora e defende não são respaldadas em evidência. Quarto é o princípio humanitário, que os jornalistas precisam ter responsabilidade sobre as informações que eles estão passando. Você não pode escrever matérias que promovam um discurso de ódio, que aumente a diferença, que possa gerar violência de certa forma. Os muçulmanos querem acabar com o Ocidente, onde já se viu essa cultura violenta, vamos lá acabar com eles, dar uma surra e ensinar pra eles o que significa paz. A credibilidade do jornal vai em queda livre desse jeito. E o último dos 5 que eu separei é o princípio da responsabilidade. Galera, se o jornal cometeu algum erro, passou uma informação errada, se arrependeu de algo que disse, ele precisa ter a responsabilidade de voltar para público e esclarecer o que aconteceu. E dependendo do caso, vale até um pedido de desculpas pelo erro. Certo? E esses são alguns dos princípios éticos que devem ser cobrados das instituições jornalísticas caso elas queiram ser respeitadas em uma democracia. Mas, Oslo, tu vai me dizer que você acha que todas essas instituições respeitam esses princípios perfeitamente? Ué, claro que não. Hora ou outra, alguns desses não vão estar sendo respeitados e cabe a nós ficarmos atentos e cobrarmos um comportamento mais adequado. É o compromisso com esses princípios que vai garantir a credibilidade que determinado jornal possui. E aí eu te pergunto, as plataformas e os meios que você usa para se informar respeitam os princípios jornalísticos? Porque eu tô vendo um monte de gente se afastando do que se aproxima mais de um jornalismo ético e indo se informar só por sites anônimos que foram criados recentemente, que não tem cara nem nome, não tem história e quando tem a gente vê que não respeitam nenhum desses princípios jornalístico. Logo, não possuem credibilidade jornalística nenhuma. O meu site preferido para me informar é o www.averdadeincontestavel.com.br, que é só notícia boa, coisa que a gente não vê em nenhum outro lugar. E galera, eu sei que o jornalismo brasileiro não é lá o símbolo da credibilidade no mundo. A própria Globo cresceu e se desenvolveu apoiando a ditadura militar que se desenvolveu aqui no Brasil no século passado. E esse tipo de histórico levantou uma desconfiança enorme do povo, levando muitos hoje a optarem se informar por qualquer outro meio que não sejam os oficiais. Mas galera, vocês têm que ter em mente que apesar de existir uma certa cultura em comum dentro desses jornais, eles são compostos por profissionais diferentes, com visões de mundo e experiências diferentes e que mudam de cargo com o tempo. Então é comum que os posicionamentos de um jornal passem por mudanças e por isso não faz muito sentido a gente criar uma imagem sólida e imutável deles e carregar pra vida. Ué, mas que história é essa aí? Os caras estavam criticando o governo, agora parece que estão defendendo, eu não tô entendendo mais nada. É porque você precisa acompanhar o que eles estão dizendo para você entender como eles parecem se posicionar naquele momento. Se por alguma razão você não estiver gostando do material que aquele jornal está produzindo naquela fase, saiba que existem outros jornais para você consultar. Para uma democracia funcionar direito, é preciso que existam diversas instituições jornalísticas trabalhando, competindo entre elas e aprimorando a qualidade da informação que eles estão passando para a gente. Dessa forma, vocês podem sempre comparar a qualidade dos trabalhos, assim como beber de fontes diferentes, jornalistas, editoriais diferentes, com vieses diferentes, porque assim você consegue pegar um panorama muito maior dos acontecimentos e enriquecer muito mais a sua visão de mundo. Nossa, agora que eu bebi de várias fontes, estou me sentindo bem, muito mais hidratado, pronto para uma maratona. Corre, Fidípedes! Corre, Fidípedes! Hoje no Brasil nós temos centenas de jornais municipais, estaduais, onde alguns fazem um bom trabalho, outros fazem um péssimo trabalho, e aí fica a critério de vocês analisar se os princípios jornalísticos estão sendo seguidos na sua região. Já em relação aos jornais que costumam ter impacto nacional, nós temos, por exemplo, o Globo, o Estado de São Paulo, Valor Econômico, o Correio Brasiliense, que é lá de Brasília, a Folha de São Paulo, que se envolveu em uma polêmica durante as eleições, fazendo uma acusação séria envolvendo a campanha do Bolsonaro, que acabou gerando um golpe na sua reputação. Mas eu recomendo irem com calma nessa história, porque ela é mais complexa do que parece. E em breve eu vou lançar um vídeo para comentar esse caso com vocês. Opa, já tô aguardando, porque esse aí eu vou querer ver. Bom, a questão é que se você criou uma birra com a Folha de São Paulo por qualquer razão,
ou com o Estadão, ou com o Globo, existem outros jornais para você se manter informado. Ah, mas Jô, esses jornais brasileiros são tudo de esquerda, tem tudo interesse, não dá para confiar em nada não. Eu não acho que esse raciocínio procede, né? Mas caso você se identifique com ele, saibam que existem outros jornais que não são brasileiros que produzem material sobre nós. A BBC, por exemplo, é um dos nomes de maior credibilidade jornalística no mundo, de nacionalidade britânica, e possui uma seção chamada BBC Brasil, para produzir conteúdo em português pra gente. Assim como é o País, que é espanhol, a Deutsche Welle, que é alemã, e são todas de altíssima qualidade, por sinal, e estão diariamente produzindo conteúdo pro Brasil. Ó, esse aqui foi o jornal alemão que tá falando, cara. Ó, a mesma coisa que o jornal espanhol tá dizendo também, cara. Ó, porra, o mundo é muito maior do que o Brasil. E para melhorar ainda mais a sua pesquisa e a sua percepção de mundo, hoje com a internet você pode facilmente acessar todos os maiores jornais do mundo. Produzem conteúdo e publicam diariamente nos seus sites, muitas das vezes gratuito, para qualquer um que quiser acessar. Wall Street Journal, Le Monde, BBC, The Guardian, New York Times, entre vários outros por aí. Lembrando sempre que o importante é você avaliar se a ética jornalística está sendo respeitada, mantendo sempre uma alta credibilidade dos meios de informação que você consome. E agências de checagem de fatos, galera. São equipes especializadas em verificar se as histórias que estão rodando pela internet são verdadeiras ou não. Eu vou deixar aqui no comentário um link com essas agências e pode confiar porque, cara, esse é o trabalho deles. Claro que eles não são infalíveis, né? Porque ninguém é infalível, mas eu te garanto que existe uma preocupação enorme ali dentro para que eles não cometam erros. Então, se você tiver ouvido alguma história suspeita, joga no Google e vê se alguma agência de checagem já falou sobre isso. A questão é que se você estiver sempre lidando e absorvendo informações de confiança de diversas fontes diferentes, é só uma questão de tempo até que a sua percepção de mundo comece a se aprimorar e ficar cada vez mais refinada também. Nossa, agora tudo ficou mais claro. Agora, se você é uma das pessoas que foi convencida de que nenhuma das instituições jornalísticas é confiável e todas elas têm um interesse em comum e querem te manipular, eu quero que você pense um pouco no que você está fazendo. Você está abrindo mão de se informar por meio de instituições que se desenvolveram e se aprimoraram ao longo do último século, com o objetivo de averiguar e de refinar os fatos em troca de quê? Você sabe se os meios alternativos que você usa para se informar são confiáveis? Você sabe se os princípios éticos jornalísticos estão sendo respeitados? Que hora ou outra eu dou uma navegada por esses sites da nova mídia, e se for fazer uma análise crítica de muitos deles, é uma coisa horrível. Meu Deus do céu, mas o que é isso aqui, ó? Que história é essa, cara? De onde tiraram isso? Cadê a fonte? Comecem a reparar, geralmente eles focam só nas headlines, né, que é o título da matéria, e o texto costuma ter 1, 2, às vezes 3 parágrafos no máximo, porque eles sabem que o público deles não lê nada, só pega o título, o link e compartilha nas redes, então acaba que passa despercebido. E os poucos parágrafos que são escritos geralmente são extremamente pobres em informação. Ó, vamos escrever um negócio aqui, ó, dá uma enroladinha aí, só pra não ficar muito na cara. Não respeitam o princípio da precisão, porque costumam misturar informações verdadeiras com falsas. Ironicamente, muitos não respeitam o princípio da independência, porque eu sei que vários desses sites estão sendo financiados por partidos por aí, sem que isso seja esclarecido pro seu público, e sabe-se lá que condições que as pessoas que estão sendo contratadas para escrever esses textos estão passando. Imparcialidade nem se fala, né? Porque muitos desses sites não abrem nenhum espaço para o contraditório, já que o objetivo deles muitas vezes não é fazer vocês pensarem, mas só concordarem com ele. E o princípio da responsabilidade é o que passa mais longe. Contem aí quantas vezes os sites que vocês seguem publicaram alguma nota de correção sobre alguma suposta afirmação que estivesse errada. O que muitas vezes acontece é que quando eles publicam informações erradas, eles nunca mais tocam nesse assunto. Às vezes apagam a matéria uns 2 dias depois que ela já foi compartilhada por um monte de gente, ou até respondem com agressividade quando alguém questiona suas fontes, chegando às vezes até a criar um movimento de ataque à reputação àquela pessoa que perguntou. Vocês avisem a esse pessoal aí que a gente não tem obrigação nenhuma de ficar mostrando fonte pra ninguém. Se vocês estão interessadas, que vão fazer a pesquisa de vocês no Google para confirmar isso daí, né? Isso aí baseado em fatos reais. Agora, para ficar bastante didático, bora trazer para prática. Eu vou trazer um exemplo real para vocês para ilustrar um pouco como que esse conhecimento pode ser bem utilizado. Tentem não levar para o lado político da coisa e se atentem só aos pontos que eu quero que vocês entendam, beleza? Eu não sei se vocês sabem, mas essa semana o Congresso aprovou que seja iniciada a chamada CPI das fake news, para investigar o que aconteceu por debaixo dos panos nas eleições de 2018 sobre todos os partidos.
tá? Uma das fontes que eles usaram no pedido foi de uma matéria da BBC, que menciona o fato das eleições americanas de 2016 terem sofrido interferência do governo russo. O que aconteceu depois disso foi que um deputado evidentemente incomodado com a abertura dessa CPI começou a postar nas suas redes que isso seria um absurdo. Eis que ele usa como fonte para sustentar as suas críticas uma matéria que tinha acabado de ser produzida e publicada por um site chamado A Política de Fato, que fez essa matéria aqui, ó. Vamos analisar ela junto. CPI das fake news tem como base uma fake news. A base da CPI é uma matéria da BBC, que tem como base uma conspiração que foi comprovadamente desmentida pela justiça americana. No caso, de acordo com esse site, a fake news teria sido a interferência russa nas eleições americanas. Headline chamativa, objetiva, a foto improvisada de última hora ou reciclada de alguma matéria, que é até comum encontrar. E quando a gente desce mais um pouco, tá aí, ó, 2 parágrafos, 4 linhas de texto. Uma para contextualizar e outra para fazer acusação. E por fim, uma foto do documento de pedido da CPI que parece que foi tirada de um celular. E acabou, essa foi a matéria. Não aprofundou nada, não explicou nada, não deu espaço para o contraditório e, apesar de tudo, ainda errou. Porque está confirmado que a interferência russa aconteceu nas eleições americanas. No caso, o que não pode ser confirmado é que o Trump estava consciente dessa interferência e já tinha tido algum tipo de acordo entre eles para isso. Mas que a Rússia interferiu é um fato e eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês toda a documentação mostrando toda a investigação que eles fizeram e todas as evidências que eles compilaram em relação a isso. Ou seja, a matéria da BBC está correta e coerente com o pedido da CPI. Beleza. Tô acompanhando. Quando eu vi isso, eu postei a situação no meu Twitter, dizendo que o deputado acusava a BBC e a CPI de serem baseadas numa fake news. Mas, ironicamente, o site que ele estava usando como fonte para fazer essa acusação era quem estava propagando a fake news. João, mas aí não dá pra acompanhar, cara. É tudo fake news, não dá pra entender nada. Parece confuso, Quanto é que logo postaram embaixo um meme do Homem-Aranha apontando o dedo um pro outro. Porque pra quem não sabe diferenciar a credibilidade das fontes, fica parecendo que é tudo a mesma coisa. Mas pra vocês que agora nesse vídeo aprenderam que existem coisas muito importantes chamadas credibilidade e ética jornalística, já fica mais fácil entender quem provavelmente tem razão. Inicialmente pode até parecer que são dois Homem-Aranha, mas quando você sabe que de um lado nós temos uma plataforma internacional com uma bela de uma reputação nas suas costas e do outro lado nós temos um site que só nessa matéria já dá pra levantar desconfiança de que tá ferindo vários dos princípios jornalísticos, se você tiver na dúvida, fica do lado de quem tem mais credibilidade. Mesmo que você não entenda do assunto, não arrisca ir pro lado de quem você não conhece. Mesmo que visualmente pareça atrativo e fale as coisas que você quer ouvir. Quanto é que no final, quem estava certo mesmo era a BBC e o errado era o site que o deputado usou como fonte. É um jogo de credibilidade. Mas, ô João, eu tô te achando muito velho, cara. Acho que você tá muito atrasado. O negócio agora é a nova mídia. A informação agora tá na mão do povo. A gente não precisa mais ficar dependendo desses jornais manipuladores, não. Eu não tenho dúvidas que a internet está revolucionando a forma como a gente lida com a informação e o que não falta são excelentes iniciativas surgindo por aí. Mas o que eu tô pedindo é que vocês tomem um certo cuidado, porque esse terreno ainda é muito novo e ainda muito desconhecido. E se vocês não tiverem critérios bem estabelecidos na cabeça de vocês, não souberem analisar se o site parece ter credibilidade ou não, as chances de vocês caírem numa armadilha é muito grande. E quando eu digo armadilha, eu tô me referindo a sites que se dizem jornalísticos, mas não respeitam nenhum dos princípios e nem tentam respeitar esses princípios jornalísticos que eu passei pra vocês. Perfis na internet que possuem um histórico de divulgar informações falsas e muitas vezes parecem não se importar em nada com isso. Eu tenho certeza, esses protestos são frutos de magia negra. Estão sacrificando gente por aí. Tá surgindo aí de assessoria de imprensa de político disfarçado de jornalismo de nova mídia, não é pouca coisa não. Por isso o que eu sugiro pra vocês é que vocês se mantenham próximos das instituições jornalísticas, tanto nacionais quanto internacionais, e partindo delas vocês comecem explorando aos poucos as outras plataformas que existem na internet. Primeiro vocês precisam entender o que é um jornalismo bem feito para desenvolver senso crítico, e aí sim conseguir avaliar se as outras páginas e perfis que vocês encontram são bons e merecem ser seguidos. E galera, não importa se o site ou perfil tem um viés mais de esquerda ou um viés mais de direita. O que importa é que a ética jornalística esteja minimamente sendo respeitada no trabalho dessas pessoas e que você possa atribuir um mínimo de credibilidade ao trabalho que está sendo feito. Porque quando você for argumentar com alguém, o primeiro passo para que você seja levado a sério é que você apresente as fontes das informações que você está disponibilizando. E novamente, se a sua informação estiver errada e o site que você utilizou não tiver credibilidade nenhuma, o errado será você. E se você é um dos que se afastou completamente das instituições jornalísticas e agora prefere se informar só por grupos no Facebook
Facebook, no WhatsApp ou de fontes informais que você encontra por aí, toma cuidado, porque existe uma chance razoável de você já ter perdido o referencial da realidade e já deve estar vivendo em um mundo fantasioso da pós-verdade, financiado sabe-se lá por quem, cheias de narrativas convenientes, feitas especialmente para te manter ali por perto, concordando com tudo que eles dizem, e eu particularmente não acho que isso seja saudável para você. E por último, para finalizar, eu gostaria de pedir um enorme favor a cada um de vocês. Para eu poder melhorar os meus roteiros, para eu poder melhorar as minhas análises, eu preciso conhecer melhor o meu público, que no caso são vocês. Então eu peço por favor que vocês deixem aqui nos comentários quais são os principais meios que vocês estão utilizando para se informar. São jornais, sites, páginas, perfis? Quais são eles? Qual é o nome? E eu peço também que ninguém sacaneie o comentário do outro, caso você ache que as fontes deles são ruins. Eu vou estar lendo todos os comentários na busca de entender melhor esse cenário, então vamos ser respeitosos com o amiguinho para que ninguém fique com medo ou vergonha de expor e publicar quais são as suas fontes. Beleza? Posso contar com vocês para isso? Então, muito obrigado por ter assistido. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. O canal do Slow funciona exclusivamente com o apoio financeiro de vocês. Qualquer valor que você acha que os meus vídeos merecem será muito bem convertido em novos vídeos em uma qualidade cada vez melhor. Eu tô compartilhando notícias diariamente no Twitter e no Jornal do Slow, no Instagram, lá no Stories. Então fiquem acompanhando para se manterem sempre muito bem informados. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Aquele agradecimento aos apoiadores que tornam esse trabalho possível. Nós nos vemos em breve. Um grande abraço e valeu!